Salve, salve! Voltando, vamos lá. Vamos comentar mais uma questão, ganhar um pouquinho mais de experiência aí para chegar mais forte na prova da FGV. Vamos nessa. Ok, a questão diz o seguinte. Em um certo jogo, há 3 tipos de carta: ouro, prata e bronze. Cada 2 cartas ouro valem 5 cartas prata. E cada 3 cartas prata valem 4 cartas bronze. Nesse jogo, 3 cartas ouro valem, e aí temos a relaçãozinha. Olha só, o que a questão está trabalhando aqui? Uma relação de proporcionalidade. Ela está fazendo uma comparação de uma quantidade de cartas, ouro com bronze, com prata aí, para a gente poder encontrar uma relação final. Qual é a ideia principal da questão aqui? A gente utiliza o que a questão mencionou e tenta jogar para uma unidade, fazendo uma substituição ou uma relaçãozinha aí, trabalhando essa ideia de proporção para a gente poder chegar ao resultado, à resposta desejada aí pela questão. Vamos nessa então? Certo. Então olha só, quando diz assim, ó, 2 cartas ouro valem 5 cartas pratas. Então veja o seguinte, ó, que 2 cartas ouro valem 5 cartas pratas. E a gente quer descobrir o que? 3 cartas ouro valem. Veja que 2 para eu transformar em 3, eu precisaria multiplicar por 1,5, no valor decimal. Então não seria interessante eu trabalhar aqui com essa relação decimal, né? Quando eu multiplico por 1,5 aí, eu também teria o que? Um valor decimal lá para o P. Então a gente vai ter que utilizar o que? A outra relação, que 3 cartas prata valem 4 cartas bronze. Agora sim, ó, veja que eu tenho 3 cartas pratas lá, 4 bronze. E cá eu tenho 2 cartas ouro igual a 5 cartas prata. Certo? Como eu não tenho essa relação aqui, ó, eu preciso de um 3 ouro aqui, ó, porque eu estava pegando que 3 cartas ouro, eu preciso de um 3 aqui, e eu não consigo obter isso de uma forma inteira, então a gente trabalha com a relação de múltiplos. Vamos multiplicar por 3, ó, por um número que é múltiplo de 3, já que a gente não consegue transformar direto. Então vamos jogar isso em função do múltiplo de 3, ou seja, multiplicando todo mundo por 3 aqui, o que a gente vai obter? Que 2O vezes 3, 6O, e 15P vezes 3, 15P. Então agora sabe o que? Que 6 cartas ouro equivalem a 15 cartas prata. Certo? Olha só, o que a gente pode observar aqui? Só para poder reforçar, esse 15P aí foi o resultado de quem? De 5 vezes 3. Confere, ó, eu estou multiplicando 5 vezes 3. Então, ó, eu poderia deixar separado ao invés de representar o resultado final da multiplicação. Por que, professor, que eu deixo separado? Porque, olha, observa que tem um 3P aqui. E aqui também eu tenho um 3P. Então, veja o seguinte, ó, que esse 3P aqui eu posso fazer a substituição, porque 3P equivale a quanto? 4B. Teremos o seguinte, ó, que 6O é igual a 5 que multiplica 4B. Veja que no lugar do 3P a gente substituiu pelo 4B. Professor, mas por que isso? Por que eu tenho que colocar? Porque a gente já viu que a gente não vai conseguir colocar essa carta ouro em relação com prata. A gente vai ter que jogar em relação a bronze, ó. Então veja que a gente tem 3 alternativas aqui que a gente pode tranquilamente fazer essa relação de ouro com bronze. Só que agora é o seguinte, o que ocorre? Ó, eu preciso de 3 cartas ouro, então aqui eu consigo voltar para 3 cartas ouro. Por quê? Porque esse número 6 eu posso dividir ele por 2, retornando para 3. E aqui eu consigo dividir por 2 de forma inteira também. Ó, 4B eu posso dividir por 2. Então vamos obter o seguinte resultado. Ó, 6O dividido por 2, 3O. E 4B dividido por 2, 2B. E o 5 que já estava, a gente conserva com a multiplicação. Agora sim, o que a gente pode fazer? Efetuar a multiplicação.
E aí teremos o quê? Que 3O vai ser igual a quanto? 5 vezes 2, 10B. Então veja, o que eu estou concluindo aqui? O que a gente consegue obter aqui? Que 3 cartas ouro, ó, que a questão está querendo 3 cartas ouro, não é isso? 3 cartas ouro, valem quanto? 10 cartas bronze. Vale o quê? 10 cartas bronze. Opa, então, professor, a gente consegue aqui, ó, fechar a alternativa A, ok? Certo, ok. Professor, mas assim, eu fiquei um pouco com dúvida com relação ao negócio, tem que multiplicar, tem que dividir. Não tem uma outra forma que eu possa fazer a questão sem ter que estar trabalhando com essa multiplicação, essa divisão aí proporcional dos dois lados? Tem sim, você pode utilizar a substituição. Vamos efetuar pelo método da substituição? Ok, olha, veja o que a gente tem aqui. A gente tem o seguinte, né, da relação que a gente traz lá da questão, que 2 cartas ouro é igual a 5 cartas prata. E que 3 cartas prata é igual a 4 cartas bronze. Veja que a gente está trabalhando aqui com uma relação comum, ó, que é a carta prata. Então, prata e prata. Só que o seguinte, a gente quer 3 ouros e aqui a gente tem o quê? 3 pratas. Então, ó, se a gente desaparecer com esse P e colocar um O no lugar, a gente passa a ter o quê? 3 ouros. Então, é isso que a gente vai fazer. Ó, como eu tenho a relação P, e P ali está relacionado com O, ou seja, prata, né, relacionada com ouro, aí a gente pode transformar esse P em função do ouro para a gente substituir. Como assim, professor, que a gente vai transformar? O que a gente consegue observar? Que esse 5 está multiplicando P, então tudo que está multiplicando de um lado, ele vem para o outro dividindo. Então, ó, quando ele passa para o lado de cá, ele passa o quê? Dividindo. Então, vai ficar 2 dividido por 5 em relação a quem? A O, que é igual a P. Veja que agora eu tenho P e P, ó. Eu tenho P aqui e tenho P ali. Então, logo, o que a gente vai poder fazer ali? Substituir, ó, 3 vezes o valor de P. E quem é o valor de P? É 2 sobre 5O. Sim, como a gente está querendo que, ó, obter 3 cartas ouro, então o objetivo nosso é o quê? Que esse 3O permaneça aqui. Então, que esse 5 vá para o outro lado. Então, a gente pode transportar, ou seja, na multiplicação cruzada, aqui a gente pode fazer o quê? Multiplicar esse 5 lá do outro lado. Então, o que a gente vai obter? Que 3 que multiplica 2O é igual a 5 que multiplica 4B. Certo. Professor, mas ainda não está o 3O ali, tem um 2 ali que multiplica o O. Exatamente, tudo que está multiplicando você pode jogar dividindo. Então, a gente passa a ter o quê? Que 3O, 5 vezes 4 é 20B. E aí, o que a gente tem? 20 dividido por 2. Ó, o 2 que estava multiplicando o O passa dividindo. Indo para o outro lado, passa dividindo. E quando a gente divide, o que a gente vai obter? Ó, que 3O é igual a 10B, ou seja, 20 dividido por 2, 10. Igual a 10B. Ou seja, o que a gente encontrou? Ó, então, encontramos exatamente o que a questão estava querendo. 3 cartas ouro. Então, 3 cartas ouro valem quanto? 10 cartas bronze. Resposta correta, alternativa A. Beleza? Então, veja, ó, 2 processos aí que você pode utilizar. Agora sim, sempre trabalhando o que? Esse fator proporcionalidade. Seja o que? A gente já imaginando, trabalhando essa proporcionalidade aí de uma forma direta, né, a gente multiplicando ambos os lados ou dividindo ambos os lados para chegar ao resultado que a gente deseja, ou utilizando o que? A substituição, trabalhando com essa relação da substituição. É isso aí. Bons estudos!